Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira de sempre para mais um programa Conexão Campo Cidade, o nosso querido CCC. E vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é poder construir pontes para unirmos o público urbano e o público rural num propósito único, que é todo mundo trabalhar de mãos dadas para o desenvolvimento do nosso país. E hoje eu tenho aqui alguns companheiros de bancada aqui muito especiais. Hoje o Roberto Rodrigues está aqui conosco, o Paulo Hermann, e daqui a pouco o Antônio da Luz vai estar conosco também, para a gente debater uma série de assuntos importantes que estão pipocando aqui nesse momento como relevantes para o desenvolvimento tanto do agro quanto da economia brasileira. E o primeiro assunto que eu queria ouvir meus dois colegas aqui seria a semana passada foi divulgado aí o Plano Safra, né, pelo nosso ministro da Agricultura. A gente sabe que ele se esforçou muito para fazer o melhor que podia, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o cobertor está curto e que foi feito aquilo que foi possível, né? E nós sabemos também que esse espaço do financiamento do agro, porque o agro hoje é um segmento bastante profissionalizado, então tem chegado fintechs aí, fundos, tradings, bancos cooperativos, bancos privados, que também querem participar desse bolo aí, que é financiar esse setor tão dinâmico e tão proativo da economia brasileira. Roberto, como é que você viu aí o Plano Safra? E depois a gente já passa a bola aí para o nosso querido Paulo Hermann. Ok, Marcelo, boa tarde, Paulo, velho companheiro de trabalho no agronegócio brasileiro. Eu vou te responder, mas eu queria pedir licença a vocês todos para começar nosso programa fazendo aqui uma homenagem ao Alisson Porinelli, que faleceu na quinta-feira da semana passada e que é, para mim, o maior brasileiro da história contemporânea do Brasil por uma razão muito simples. Porinelli, com sua visão estratégica extraordinária, com sua preocupação com a tecnologia e com a sustentabilidade, transformou o Brasil. Nos anos 70 do século passado, o Brasil era um país que importava 30% dos alimentos que nós consumimos. Porinelli, ministro em 74, deu um empurrão grande na Embrapa, criada um ano antes pelo ministro Ciro Lima, e a Embrapa desenvolveu todo um projeto tecnológico de conquista do Cerrado, que era até então uma área pouco querida, pouco demandada pelos agricultores brasileiros. Montou o programa como Polo Centro e Prodecer, levando para o Centro-Oeste, para o Cerrado, um grupo de produtores rurais, inicialmente liderados pelos gaúchos, com um trabalho espetacular. Depois vieram os paranaenses, vieram os nossos amigos de Santa Catarina, os capixabas, paulistas, mineiros, nordestinos. O Brasil inteiro foi para o Centro-Oeste, criando lá um vigor híbrido de uma raça extraordinária que montou aí o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. Que vamos ganhar, porque o Porinelli assim determinou, assim trabalhou e assim escreveu. Porinelli, com seu esforço, com sua visão, com seu planejamento, seu pragmatismo, sua estratégia, inseriu o Brasil no mundo inteiro, Marcelo e Paulo, levando ao mundo a coisa básica da sobrevivência, que é o alimento. Porinelli, com seu domínio sobre a ciência e tecnologia, sua demanda em relação à inovação tecnológica, criou uma agricultura tropical sustentável que hoje alimenta 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, daqui a pouco é 1 bilhão de pessoas, em 200 países, em todos os continentes. Portanto, ele fez o Brasil crescer internacionalmente através da mais importante função da humanidade, alimentar a humanidade, alimentar o povo. E isso lhe dá uma condição muito maior do que qualquer pessoa no Brasil, porque ao alimentar o mundo, ele defendeu a paz, uma vez que não haverá paz ou não houver fome. Então, o Porinelli é, por isso, recomendado há 3 anos já
por todos nós para receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, quero fazer esse registro. Muito bem colocado, viu, Roberto? Um homem extraordinário, cujo legado jamais poderemos pagar. Dito isso, Marcelo, muito obrigado pelo comentário. Plano de safra. Você, de alguma forma, já tocou as coisas centrais do plano de safra. Houve um esforço muito grande, o ministro Fávaro conseguiu recursos abundantes, digamos assim, na situação que o Brasil vive hoje, 27% a mais de dinheiro do que no ano passado, surpreendendo todo mundo, até as lideranças do agronegócio, com uma informação relevante, né? Há uma taxa de juros alta, mas não maior que do ano passado, o que já é também uma vantagem, mas que é um plano de safra razoavelmente bom para as condições que o Brasil vive hoje. Eu tenho apenas um reparo a fazer ao plano de safra, que é a inexistência de um valor substancial para o seguro rural. Me preocupa muito o que vem pela frente em termos de preços agrícolas, com uma safra muito grande no hemisfério norte, eventualmente uma safra grande também aqui no sul, na América do Sul, Brasil, Argentina, os países do Mercosul, todos. Preços já estão caindo das principais commodities. Tem uma questão cambial que ainda é uma incerteza muito grande. Tem o El Niño, que pode se transformar também num problema em termos de produtividade agrícola. Então, tem algumas variáveis, Marcelo e Paulo, que podem levar a um descasamento de renda no ano que vem, fato que eu vivi em 2005 e sei como essa coisa foi dolorosa para o Brasil inteirinho naquele ano e nos anos subsequentes. Então, eu imagino que um volume maior de recursos para o seguro rural poderia amenizar esse processo, bem como valores acentuados para a comercialização da safra. Então, isso já está mais ou menos organizado, mas o seguro rural ainda não. E a notícia que a gente tem é que a junta que organiza o orçamento não quis aumentar o recurso do seguro rural. Acho que é uma posição um pouco teórica deles, desconhecendo a realidade, e vamos insistir muito para que o seguro rural tenha um volume de recursos compatível com a eventual demanda. Enfim, é planejar o futuro para condições adversas. Vamos saber o que vai acontecer ano que vem. Então, eu diria, de maneira bastante resumida, um bom plano de safra dentro das condições que o governo tinha, de volume de recursos e taxa de juros, mas faltando uma alavanca importante, que é o seguro rural. E, aliás, o ministro Fávaro sabe disso, está trabalhando por isso também. Ô, Roberto, principalmente já sabendo que nós temos aqui um El Niño em andamento, né, que pode significar muita chuva no centro-sul e muito pouca chuva no centro-norte, nordeste do país, né? Então, é muito importante essa questão do seguro para dar sustentabilidade e estabilidade ao negócio agrícola. Então, esse é um ponto que precisa, sim, ser equacionado para que os nossos agricultores tenham maior segurança. Paulo, a bola agora está com você aí, amigo. Está sem som, Paulo. Está sem som, Paulo. Depois de 2 anos, ainda não dominamos aí, pelo menos, essa questão do som. Mas, inicialmente, eu quero agradecer ao Marcelo e ao Roberto pela gentileza de me convidar para participar do programa, que me faz sentir tremendamente honrado. Segundo ponto, eu quero aproveitar também me associar à fala do Roberto sobre a grande perda que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de conviver nesses últimos 15 anos com o Alisson mais de perto e conhecer a grandeza da figura que ele representava, não só como pessoa, mas como um visionário, um profissional, um político muito atento ao nosso país. Ele, antes de mais nada, era uma figura humilde. Tanto que, quando a gente apresentou a candidatura dele ao Prêmio Nobel, toda vez que ele era entrevistado, ele falava que, se ganhasse, esse prêmio deveria ser dividido entre todos que participaram da construção do agro, entre todos os brasileiros, como reconhecimento a essa importante tarefa de produzir alimentos. Então, essa é uma característica que sempre ficou muito marcante, né? Alisson era um homem de fácil acesso. O segundo ponto independente do passado, da criação da Embrapa efetiva
e dos engajamentos dele na política brasileira, como deputado constituinte, por aí vai, é o olhar para frente dele, né? O Alisson sempre olhou para frente, ele sempre levantou as nossas cabeças. Toda vez que a gente baixava a cabeça, a gente queria entregar os pontos, muitas vezes ele levantava a cabeça e jogava a luz alta no nosso caminho, indicando de que o futuro é brilhante, o futuro está para ser construído e que não tem nenhum país no mundo que tem melhores condições de fazer essa construção futura do mundo, da produção de alimentos, de fibras e energia. Tanto ele criou o Fórum do Futuro, e nesse Fórum do Futuro ele procurava compartilhar as teses dele com os demais e dirigir isso, não só dentro do Brasil, mas foram várias as oportunidades em que ele teve fora do país, debatendo essa questão África e Europa, o quanto nós precisamos nos envolver nessa causa, porque a África tem um crescimento populacional projetado de quase 90% nos próximos 30 anos, passando aí de 1,2 bilhões de pessoas para 2,5 bilhões. Ou seja, é preciso que a humanidade entenda que criar centros de refugiados não vai resolver esse problema. O problema se resolve com comida, com criação de emprego, e não tem ninguém melhor do que o Brasil para levar essa receita para lá. Então, esses são os debates de um homem visionário, de um homem que estava sempre à frente do seu tempo. Então, aqui também fica a minha homenagem e essa alegria de ter compartilhado com ele. E aí fica também uma responsabilidade, né? À medida em que a luz dele se apaga, aumenta a responsabilidade de cada um de nós em carregar esta jornada, estas ideias para frente. Então, eu me sinto incumbido de acrescentar às minhas atividades mais um pouco, que é exatamente diminuir um pouco essa ausência do Alisson nos próximos tempos. Com relação ao plano safra, que é a tua pergunta, Marcelo, eu acho que estamos na mesma linha. Eu acho que desse governo eu não esperaria muito mais do que isso, até acho que foi surpreendente, mas fica claro que há um foco direcionado para alguns temas que são extremamente importantes e que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, a questão da irrigação. A irrigação precisa receber recursos. Hoje, só para ter uma ideia, o estado de Nebraska tem mais pivôs centrais do que o Brasil inteiro. Então, o Rio Grande do Sul perdeu em 3 anos, 3 safras consecutivas, 50 bilhões de reais por conta de não ter um sistema de irrigação. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado. Nenhum país pode abrir mão de receitas dessa ordem, e assim no Paraná, assim em Goiás, Mato Grosso do Sul, você tem problemas recorrentes de falta de chuva. Então, nós não podemos ter tecnologia de última geração em sementes, em moléculas, em máquinas, e depois plantar e correr para a igreja e rezar para que chova. Acho que aqui tem uma assimetria e há uma visão nesse plano de colocar aí algo, não é suficiente, mas é uma indicação aí de 2,37 bilhões de reais em irrigação. Outro ponto é a questão da armazenagem. Nós estamos sendo vítimas do nosso sucesso, nós somos vítimas da nossa eficiência. Então, num ano em que nós estamos passando de 300 milhões de toneladas de grãos entre primeira e segunda safra, nós temos uma capacidade estática que fica entre 190 e 200 milhões de toneladas de grãos. E aí, obviamente, é um campo fértil para a especulação agir, porque o agricultor passa a ter a obrigação, a necessidade de se desfazer do produto excedente, né? E aí também tem no PCA recursos da ordem de 3,8 mais 2,85, que são para silos menores. Eu acho que aí são 6 bilhões aí de recursos que também vêm. Então, isso é um outro ponto, uma indicação boa. Eu vejo também no Inova Agro e no Moderagro
programas que estimulam o investimento em tecnologia. Então, eu olhando esse programa de uma maneira geral, 25% dos recursos de investimentos estão destinados a estas iniciativas. Eu acho isso adequado e eu aplaudo essa decisão. Amigos, eu sinto que o Brasil hoje tem uma interdependência muito relevante do comportamento do mercado chinês, né? E a economia chinesa vem apresentando alguns sinais de fragilidade. Semana passada, alguns bancos reduziram o percentual de crescimento da economia chinesa para 5,2%, e hoje já tinha no mercado alguns bancos, alguns institutos podendo dizer que se algumas coisas não forem feitas, nós podemos ver China crescendo só 3% nos próximos anos, aí até 2030, né? E quais são os grandes problemas da China hoje? Primeiro, desemprego de jovens. Os jovens entre 18 e 24 anos estão com 20,8% de taxa de desemprego. O consumo caiu, o setor imobiliário, construtoras, a parte de prédios, apartamentos, esse mercado está totalmente parado. Há uma queda significativa nas exportações chinesas também, e um endividamento regional de algumas províncias, lá, algumas áreas bastante preocupantes, né? Então, aqui, esse assunto, por que eu estou colocando aqui? Porque a gente tem defendido aqui no programa que os agricultores, os empresários rurais precisam olhar sempre para frente para tomar boas decisões e fazer boas escolhas na hora de vender sua commodity e tal, né? Então, eu quero chamar aqui a todos uma atenção bastante intensa ao comportamento da economia chinesa, porque isso afeta muitas cadeias produtivas do agro, que é a de frango, a de suínos, a de bovinos, a soja, o milho, né? Então, tem muita coisa aqui que precisa ficar atenta a esse comportamento da economia chinesa. Eu queria a sua visão, Paulo, e depois... Marcelo, falar para você que o Antônio da Luz entrou conosco no programa aqui. Opa, então ótimo. Eu acho importante ouvir o Antônio da Luz. Eu tive o privilégio de participar de um evento organizado por ele em Pelotas, há alguns dias atrás, e fiquei impressionado com o trabalho que o Antônio desenvolveu lá. Então, acho bom se você concordar, ouvi-lo para começar. Marcelo, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ministro Roberto Rodrigues. Boa tarde ao Paulo Hermann. Prazer estar com vocês. Que bom, Paulo, que estás aqui conosco nessa tarde. Será que é a minha conexão que está ruim ou é a do Marcelo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, está falhadinho aí, te ouço bem. Marcelo, se você soubesse a alegria dos produtores aqui do Rio Grande do Sul, grandes produtores, só produtores bons, ao ouvir o ministro Roberto Rodrigues, olha, chega a ser emocionante. Que coisa boa, que privilégio nosso que o ministro Roberto Rodrigues aceitou vir falar com o nosso grupo. Tínhamos lá 300 produtores, todos produtores bons, produtores grandes, produtores muito evoluídos, e olha, foi um momento sensacional. Marcelo, tenho certeza disso, porque, viu, Antônio, lá em Campinas, a semana passada, para cerca de 500 cooperativas agropecuárias, foi um verdadeiro show também. E o Roberto tá especializado em shows, viu? É verdade. É uma showlestra, né? Não é nem uma palestra, é um showlestra. Quanto a essa questão da China, Marcelo, você tem toda a razão, estamos 100% alinhados, é uma preocupação genuína. Eu só quero fazer trazer um ponto para a reflexão. Os Estados Unidos hoje, quando ele cresce 3%,
do ponto de vista absoluto, é como se o Brasil crescesse 30%, dado o tamanho da economia americana e o tamanho da economia brasileira. A China, nós nos acostumamos com crescimentos relativos muito grandes, 2 dígitos, depois 7 dígitos, aliás, depois 7%, 6%. Hoje, a China já é uma economia muito grande. Ela não precisa crescer 10%, 8% ao ano para gerar um impacto em termos de demanda bastante significativo. Hoje, um crescimento de 3%, 4% da China é um crescimento que há 10 anos atrás era equivalente à China crescer 10%. Então, e algumas medidas estão sendo tomadas para reacelerar esse crescimento. Mas eu quero aproveitar o Paulo Hermann, que nos brinda com a sua presença, com a aceite do convite para estar aqui debatendo conosco. Paulo, você é uma pessoa que tem uma larga trajetória de sucesso no setor de máquinas agrícolas e agora fez uma avaliação do Plano Safra. Eu tenho uma preocupação que eu queria dividir com você e ouvir. Será que o setor de máquinas agrícolas não é muito BNDES dependente? Porque, veja, nós temos, quando o crédito rural hoje, dos 364 bilhões para a agricultura média e grande, somente 100 bilhões tem algum tipo de subvenção. Todo o restante não tem nada de subvenção. São 125 bilhões controlados e todo o resto do recurso sem controle nenhum, recursos livres. Na agricultura familiar, todo ele é livre. Aliás, todo ele é controlado. Mas tanto a parte da média e grande agricultura como a familiar, a parte controlada precisa de um orçamento que não existe lá no orçamento da União. Ou seja, nós provavelmente vamos ver ter um novo plano safra sendo aos soluços. Só que como é que o pessoal do custeio se virou? O pessoal das cooperativas, o pessoal da distribuição de insumos, foi para o mercado de capitais, foi para o barter, foi para o CRA, agora com os fiagros, e queira ou não queira, esse mercado está sendo financiado por estes mecanismos mais modernos de comercialização. Enquanto o setor de máquinas agrícolas, nós temos a sensação que ou tem a linha do BNDES ou nada. Ou então o banco tem que dar lá o seu jeito. Será que não falta um pouco do setor de máquinas agrícolas e o setor do mercado de capitais, da Faria Lima, se aproximarem um pouco mais e criarmos alternativas ao financiamento de máquinas e armazéns via mercado de capitais? Qual a sua impressão sobre isso? Eu acho que você está absolutamente certo nessa tua análise, né? Eu acho que um pouco antes da tua chegada, nós falamos de que esse plano safra ele está priorizando alguns gaps, algumas oportunidades, como irrigação, como armazenagem, que hoje tem clara deficiência dentro do país. Mas no caso específico das máquinas, o Moderfrota foi criado pelo ministro Pratini de Moraes lá no ano 2000. E desde então ele vem injetando todos os anos aí na ordem de 10 bilhões de reais, o que proporcionou uma modernização, uma atualização da frota de máquinas no Brasil. Nós, na virada do milênio, nós tínhamos ali máquinas com idade média de 15 anos, 18 anos, 20 anos, que realmente eram totalmente ineficientes, alto consumo de combustível, muita perda na colheita, imprecisão no plantio e por aí vai. 20 anos depois, o que nós temos hoje é uma frota no estado da arte. Hoje não ficamos dependendo vamos dizer assim, ficamos atrás de nenhum país. A nossa idade média baixou, equipamento de última geração. Com relação ao Moderfrota, ele é um conforto para a indústria, porque é um financiamento de longo prazo com juro fixo, o que faz sentido em investimento. Quando você fala em custeio ou qualquer outra operação de barter, sempre você fala em curto prazo. Quando você tem uma operação de 7, 8, 10 anos, é difícil fixar operação de barter, porque na hora da fixação do preço, qual vai ser o preço da minha commodity daqui a 5 anos, 6 anos? O Banco Itaú já tem uma iniciativa em fazer fixação anual
do valor da commodity para fazer, então, uma espécie assim de um barter ou de uma venda em troca de produtos, o que eu acho que é o caminho. Existe o consórcio, existe muita venda à vista, principalmente nos finais de ano, por conta de imposto de renda a pagar, e tem que tirar também, eu acho, a turma do conforto e pensar um pouco mais estrategicamente, como os outros segmentos, sementes, químicos estão fazendo. Com relação à China, só queria aproveitar, porque eu acho que dá para engatar um assunto no outro. Eu também acho que 3% de crescimento de uma mega riqueza de aí 18, 20 trilhões de dólares é muito crescimento, em que pese um ou outro setor vão estar, vamos dizer assim, andando de lado. Para as máquinas que precisam também dar marcha ré nos preços, é importante que a China não cresça muito. Parece que até um contrassenso, mas uma máquina agrícola ela é basicamente composta por duas matérias-primas, né? É o minério e são os derivados de petróleo. Os minérios são toda a parte de ferro, de chapa, de aços, e estes são determinados pelo crescimento chinês. Na medida em que a China começa a crescer 7, 8, 9, 10 ao ano, nas nossas siderúrgicas, elas se viram para o mercado de exportação e nós temos que pagar, então, esse custo aí. Então, se a China crescer menos, começa a sobrar matéria-prima e aí vem uma pressão de redução de preço, isso vai se refletir no preço das máquinas. Outro aspecto é de que a logística internacional, com uma menor pressão de exportação, ela também começa a baixar os preços. E a gente já está vendo hoje os preços dos fretes internacionais reduzindo significativamente. Então, são efeitos positivos sobre os custos que precisam, de novo, ser trazidos a um patamar, né? Na pandemia, nós perdemos o controle da situação e nós precisamos trazer isso de volta também nas máquinas agrícolas. E o outro fator que influencia é o petróleo. Petróleo a 100 significa que os nossos polímeros plásticos eles vão subir juntos. Petróleo a 70, a 65 é outra realidade. Então, eu vejo pelo lado dos custos de produção no Brasil positivo esse, vamos dizer assim, esfriamento da economia chinesa, em que pese 3%, é muita coisa. E depois que o chinês aprendeu a comer principalmente proteína, não vai ser uma redução da economia que eles vão deixar de comer. Muito interessante nesse ponto. Esse viés, viu, Paulo, que você colocou em relação ao custo, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado muito só com a demanda do commodity, soja, milho, carne, né? E agora essa linha de custos aí que você falou, das máquinas, mesmo dos produtos químicos, né? Porque muitos princípios ativos usados hoje no Brasil vêm da China. Então, são outras variáveis que o nosso empresário rural que nos assiste aqui todas as semanas pode ficar atento, porque são outros pontos que, se a gente corre o risco de cair um pouquinho a demanda da proteína, né, nós podemos ter custos mais baixos de uma série de insumos. Agora, você e o Antônio também falaram um negócio interessante. Quando você costuma a comer bem, a se alimentar bem, esse vai ser você pode, se a sua renda cair um pouquinho, você vai cortar um pouquinho o lazer, às vezes o barzinho, o restaurante, mas comer bem, comer adequadamente é o último item que a gente corta juntamente com a educação dos filhos. Marcelo, eu gostaria de tratar de um outro tema aqui, que... Agora você... O Roberto sumiu, voltou. Eu queria tratar de um outro tema aqui, Marcelo, Paulo, Antônio, que nos incomoda muito ligado a essa questão de China, né?
que é hoje o nosso grande mercado na agricultura e no agronegócio brasileiro, que é o que esperar no futuro dos mercados internacionais que determinam o nosso crescimento maior ou menor da produção rural brasileira. E uma das coisas que me preocupa mais do que todas, além da tecnologia, logística, cooperativismo, renda, etc., é o tema dos acordos comerciais, né? A China é o nosso grande comprador, mas ela mesma se preocupa em diversificar os seus fornecedores no longo prazo, o que pode significar uma redução desse mercado para nós todos. Então, eu vejo como fundamental um acordo comercial com a China, e não só com a China, com a Índia, com a Indonésia, com o Oriente Médio, a própria União Europeia, com o Mercosul, acordos comerciais que garantam um mercado mais ou menos definido e permanente para que a gente possa crescer com consistência e com uma condição de confiança no mercado futuro. Eu gostaria muito de ouvir os três, o Marcelo, o Paulo, o Antônio, o Marcelo e o Paulo e o Antônio, com experiência nessa questão internacional. Como é que vocês veem hoje o tema de acordos comerciais como um instrumento fundamental para o crescimento do agro brasileiro? Vai você, Paulo. Bom, eu acho que o Roberto tocou num tema que me preocupa bastante, né? Eu acho que dentro da porteira nós temos oportunidades de melhorar sempre, né? A melhoria contínua deve ser um mote nosso permanente. Mas como nós temos um modelo exportador, eu acho que ali tem oportunidades para a gente trabalhar melhor e não ficar refém dos grandes compradores. Hoje nós somos refém dos chineses. Nada contra as vendas que a gente faz para a China, mas não é saudável que você tenha um cliente que compre 40% do seu volume de produção. Então, nós temos que redesenhar na minha visão, o nosso modelo exportador. E aí tem vários aspectos para trabalhar. A primeira é nós termos esses acordos comerciais por bloco ou por país que deem uma certa regulamentada e estabilizem as relações. Hoje fica muito fácil fazer um embargo de exportação do Brasil. Uma vaca louca no sul do Pará, ela é mais problemática para a Flórida do que para a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, em que pese isso aí, nós temos que parar toda a exportação do Brasil inteiro para esperar o laudo se a vaca louca ela é atípica ou ela é clássica. Então, deveria parar também a produção na Flórida, enfim, na Geórgia, que estão bem mais perto do que o Rio Grande do Sul. Então, esse modelo precisa ser atualizado. Outro aspecto é que nós estamos na mão de grandes trades internacionais e que acabam afunilando toda a nossa produção. Há necessidade de nós criarmos uma trading brasileira, e aí eu acho que é um desafio que tem o nosso sistema cooperativo, de criar uma grande empresa, tipo o Copersucar, foi criado anos atrás, para fazer essa nossa comercialização, independente dessas especulações oportunísticas que a gente vê acontecendo todos os anos. Outro aspecto é esse nosso frágil sistema de sanidade, né, animal e vegetal. Nós somos reféns, porque esse sistema nosso é arcaico, ultrapassado e ineficiente. Então, qualquer importador, a hora que ele está mal posicionado, ele pode embargar. Ele embarga, outra vez, embargaram vários navios de soja porque disseram que estava contaminado com inoculante. E até você provar de que isso não é assim, aí eles já se recompuseram e você tem perdas acumuladas que são irrecuperáveis. Então, de novo, eu acho que o modelo exportador está certo. Nós, no Sudeste Asiático ali, não existe só a China. A Índia vai crescer nos próximos 30 anos 8 vezes, vai passar de um PIB de 3 trilhões de dólares para 28 trilhões de dólares. A Indonésia vai passar a ser quarto em termos de PIB no mundo. Então, tem muita gente, muito dinheiro que vai além dos limites da China. Mas nós não podemos ficar apenas embarcando aqui, achando que botando o produto em Santos ou Rio Grande, o assunto está resolvido.
Ô, Roberto, essa questão dos acordos comerciais, eu acredito que eles sejam muito importantes para a gente pulverizar e fomentar a exportação brasileira. O grande problema dos acordos comerciais é que eles têm componentes políticos muito fortes. É diferente, igual uma empresa privada, né? A de um país senta e conversa com a empresa B privada de outro país, ali eles discutem o padrão da negociação, a tecnologia, o formato e fecha o negócio e pronto, acabou. Nos acordos bilaterais ou acordos entre blocos econômicos, tem muitas nuances políticas, tem um jogo de interesse que fica nas entrelinhas, que é bastante complicado, mas eu acredito muito neles, eu acredito que eles são importantes para se fomentar o mercado da exportação dos produtos brasileiros e também facilitar a importação. Eu acho que um país que tenha seu mercado totalmente aberto, ele tem condições muito maiores de promover produtividade, desenvolvimento e evolução tecnológica, melhorar a qualidade dos produtos. Eu acho que é benéfico para todos. E outra, a competição ela só gera benefícios. O que é problemático é o protecionismo, porque o protecionismo incentiva a ineficiência, a incompetência, a baixa produtividade. Agora, aqui existe um ponto que eu queria colocar na mesa aqui também para a nossa discussão, que é um assunto muito próximo desse aí. Existem economistas dizendo que o Brasil pode se tornar a Suíça da América Latina, por causa dos nossos altos volumes de superávit na balança comercial. E isso, segundo esses economistas, isso não aconteceu na plenitude ainda, porque nós temos muitas empresas internacionais aqui no Brasil que pegam parte desse lucro e manda para fora, e esse lucro não fica aqui para ser reinvestido e, consequentemente, acelerar o nosso nível de desenvolvimento. Mas eu acredito, sabe, Roberto, Paulo e Antônio, o grande desafio que nós temos é diversificar os países que a gente exporta e também diversificar a nossa pauta de exportação, porque nós temos aí uma interdependência muito alta da soja, da proteína animal e do suco de laranja e da cana-de-açúcar. Eu acho que tem uma série de outras linhas aí que nós temos que fomentar para diversificar ainda mais a nossa pauta de exportação. Antônio. Ministro, nessa linha, eu diria o seguinte, o Mercosul, ele foi criado em 91, em março de 1991, que eu acho que foi muito bem intencionado, não tenho dúvida. Só que ao longo do tempo, nós percebemos que o Mercosul parece aquelas caixinhas que nós damos para as crianças, para os nossos filhos e netos, que o triângulo tem que entrar no buraco do triângulo, o quadrado no buraco do quadrado, o losango no buraco do losango. E parece que o Mercosul é uma tentativa de botar o triângulo para passar no espaço do quadrado e vice-versa. Nós somos povos parecidos. Somos povos parecidos, culturalmente parecidos, e que bom, acho que dividimos uma belíssima cultura, mas economicamente nós somos países muito diferentes, muito diferentes. Ademais, nós estamos perdendo algo que nunca uma nação pode perder para o seu desenvolvimento, que é tempo. É o tempo que bota as janelas demográficas no lixo, é o tempo que faz com que os juros compostos, né, do crescimento econômico não façam a sociedade se tornar desenvolvida e assim por diante. Já são 32 anos. Nesses 32 anos, ministro, se nós quisermos ir dali na Argentina, por vias terrestres, nós vamos ter que fazer imigração. Se nós tentarmos comprar uma correia ou um pneu para uma máquina agrícola,
um trator e colocar a caçamba da caminhonete comprado na Argentina, porque é mais barato, ou no Uruguai, ou no Paraguai, nós somos presos. Nós podemos ir presos por fazer isso, por contrabando e descaminho. Se nós comprarmos defensivos, então, aí sim, nós vamos presos, mesmo que esses produtos tenham sido fabricados no Brasil e exportados para lá, mas se estiver lá mais barato, a gente não pode comprar. 32 anos. E nós não conseguimos unificar a aduana em virtude dessa assimetria que existe entre essas economias. E o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, uma das 10 maiores economias do mundo, um emergente pujante, deveria analisar, fazer acordos bilaterais. Isso que o Paulo Hermann trouxe é algo muito importante. Se nós estamos vendo ali uma ASEAN que tem 700, 800 milhões de habitantes, aumentando barbaramente a sua renda per capita, se nós estamos vendo uma Índia que está nos padrões da China dos anos 90, mas nós sabemos aonde a Índia vai chegar. Nós vamos esperar eles chegarem depois que todo mundo botou os pés lá, nós vamos esperar para fazer acordo com eles? Não, nós temos que cotejá-los agora, nós temos que construir essas pontes agora. Só que nós ficamos muito entretidos com as nossas discussões do Mercosul, que via de regra são motivadas e até mesmo as suas diretrizes são políticas e ideológicas, quando nós temos um governo de direita e aí tem alguém de esquerda num outro país, nós quebramos o pau. Quando inverte, nós estamos com alguém de esquerda, eles estão com direita, a gente quebra o pau. Ou seja, a gente está sempre quebrando o pau porque os motivos não são comerciais, mas sim ideológicos. Agora o Brasil está assumindo a presidência do Mercosul e a grande pauta não então pegar o Mercosul e sentar com a China, sentar com a ASEAN, sentar com a Índia para discutir acordos comerciais que vão produtos, mas vêm produtos. Não, nós estamos discutindo se a Venezuela vai voltar ou não vai voltar para o Mercosul. Ou seja, nós construímos uma agenda muito pobre, e isto cobra um preço hoje, e o senhor tem toda a razão em trazer esse assunto, porque vai cobrar um preço no futuro por nós não fazermos bons acordos comerciais. Olha, Antônio, Marcelo e Paulo, essa fala do Antônio, para mim, é crucial. A verdade é essa. A nossa relação internacional tem que visar mercados, economia, mormente considerando um fato que é relativamente novo. A OMC, Organização Mundial do Comércio, cujo papel é regular o comércio mundial, está totalmente fora de circulação. Já há anos, desde o tempo de Obama, presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos não nomeia juízes para a área de solução de controvérsia. Então, a OMC está sem ação nenhuma. Agora mesmo, estão vendo uma dificuldade muito grande aí, que é a questão que a União Europeia está colocando do protocolo de carbono. Né? Não vamos poder comprar produto produzido em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Quem é que vai avaliar isso? Afinal de contas, a nossa lei não está sendo respeitada pela União Europeia. Quem é que vai definir isso? Deveria ser a OMC. Mas a OMC não tem hoje nem gente, nem estrutura para tomar decisões em relação a esse assunto. Embora que acordos bilaterais passam a ser uma coisa fundamental na relação de comércio. Ou seja, o governo, a Itamaraty, basicamente, tem que olhar essa questão com uma visão comercial, de negócio, de dinheiro, renda, riqueza para o país, renda para o país, e não que a questão política domine a agenda do Itamaraty. Ô Paulo, ô Roberto, mas aqui tem um ponto, então, que nós temos que aprender, que é votar melhor, né? Porque nós estamos escolhendo, nós na América Latina temos escolhidos líderes que não pensam assim, né? Ficam o tempo todo exaltando coisas que não são relevantes, exaltando ditaduras, exaltando coisas que não constroem, né? Então, esse é um ponto, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas com os líderes que estão aí na mesa, nós não vamos conseguir discutir estratégia, futuro, ampliação do comércio, porque a pauta ideológica, a pauta
de assuntos que não são estratégicos e relevantes estão na frente daquilo que verdadeiramente poderia promover o desenvolvimento e mais crescimento para nossas nações. E vamos ser bem realistas, isso não vai mudar, né? Como o Antônio acabou de falar, né? O governo de direita vai brigar com a turma da esquerda, o governo de esquerda vai brigar com a da direita. E essa é uma característica da América Latina, por isso que nós somos o que somos, né? Nós não damos um passo para frente e dois para trás. Por isso que eu acredito muito na iniciativa privada, e volto a insistir, nós temos que nos liberar dessas amarras que nós temos hoje com esse sistema de comercialização. Eu acredito muito em acordos entre grandes grupos econômicos, né? Então, pegar aí a OCB, que é pegando um exemplo só, Cooperativas do Brasil, criar uma trading que se cedie lá em Singapura ou algum lugar para tratar da comercialização, tratar de acordos também na compra de insumos e venda de produtos, enfim. Quer dizer, o mercado, os governos vão ter muita dificuldade de entrar no dia a dia do mercado internacional. O que nós não podemos é ficar nessa situação que o USDA ele faz estimativa de safra, Chicago reage, as tradings compram e nós ficamos aqui chupando o dedo. Então, eu acho que se nós somos tão relevantes em produção de alimentos, temos que começar também, e aí a iniciativa privada, acredito muito, deve começar a estruturar os seus acordos. Agora, por exemplo, nós estamos vendo a entrada de leite da Argentina, 40 centavos, 50 centavos mais barato que o leite gaúcho. Está inviabilizando nossa indústria leiteira. E são acordos feitos assim, o cara faz uma visita e aí, antes de ir embora, então vamos fazer isso aí, e fica nas decisões de improviso, sem nenhuma análise sobre impacto socioeconômico daquela decisão tomada. Por isso que eu volto a achar que a solução tem que estar mais do lado das empresas, das cooperativas, das nossas organizações, do que esperar que o governo vá conseguir entender a dinâmica complexa do mercado internacional. Faz sentido o que você está falando, Paulo. O Tejon, nosso colega aqui de bancada também, sempre defende isso. Sociedade civil organizada é que vai resolver essas questões, porque se a gente ficar esperando os governos, realmente vai demorar aí uns 100 anos para a gente equacionar todas essas questões. Ou mais, Marcelo, me permita fazer um link entre a fala do Paulo Hermann e a sua sobre o Brasil se tornar a Suíça brasileira. Aliás, o Brasil se tornar a Suíça latino-americana. Tem um ponto que eu tenho trazido seguidamente aqui para o nosso debate. Nós falamos muito de desindustrialização no Brasil, mas eu me pergunto, será que a indústria de máquinas agrícolas está passando por desindustrialização? Será que a indústria de alimentos está passando por desindustrialização? Será que, ou seja, será que nós estamos apostando nas indústrias corretas? O governo brasileiro agora deu 1,5 bilhão para a indústria automobilística e a Volkswagen, 2 semanas depois, deu férias coletivas. Será que nós estamos apostando nas indústrias corretas? Essa é uma grande questão. E o Paulo traz um ponto importante. Nós não temos uma trading brasileira, mas nós temos tamanho para ter uma trading brasileira. E talvez seja realmente o setor cooperativo aquele que esteja mais próximo de enfrentar esse desafio, porque não é fácil, vai ser muito difícil se estabelecer nesse mercado global, porque não é só estar presente aqui, tem que estar presente lá nos compradores também. E quem está mais próximo desse grande desafio é o setor cooperativo, mas não será fácil. Mesmo para o nosso setor, que é um setor gigantesco, não será fácil. Mas nós temos que apostar nisso. Nós temos que tentar. Esta é uma indústria que dá certo, porque trading vai para o PIB da indústria. Vai para o PIB da indústria. E onde é que eu quero fazer o link, Marcelo, com o Brasil ser uma Suíça latino-americana? Eu acho um pouco precipitada aquela visão do meu colega, absolutamente uma visão respeitosa, mas
quero fazer aqui uma divergência respeitosa, porque quando nós olhamos para a balança comercial, de fato, nós somos um fenômeno. Nós conseguimos um belíssimo superávit. Mas a balança comercial é uma das balanças do balanço de pagamentos. Nós temos a balança de serviços, que é altamente deficitária. O que sai de dinheiro daqui do Brasil não é transferência de lucros, isso é pouquinho perto do déficit que nós temos na balança de serviços. Vou dar um exemplo. Vamos exportar nossa soja. Joia. O navio que nós vamos contratar, ele é brasileiro? Não. Isso é um serviço que nós temos que contratar de fora. Toda a parte de despacho, etc., internacional, tudo a gente contrata. O seguro é internacional. Tudo que envolve essa exportação são serviços que o Brasil contrata, porque nós não temos boas prestadoras de serviços brasileiras. Então, tem muita coisa para nós crescermos no pós-porteira. E o nosso saldo de balanço de pagamentos não é tão grande assim para nós virarmos uma Suíça latino-americana. Agora, se resolvermos essa questão de termos uma trading brasileira, de termos empresas prestando serviços no Brasil em escala global, por exemplo, as certificações. Vamos certificar que essa soja não vem da Amazônia. Nós temos uma certificadora brasileira para fazer isso ou nós temos que contratar uma estrangeira? Ou seja, na hora que o Brasil começar a investir na construção, de novo, setor privado, de empresas, de conglomerados empresariais, no nível industrial e no nível de serviços dentro do agronegócio, aí eu acho que nós estaremos mais perto de nos tornar, sim, uma Suíça brasileira, latino-americana, porque aí, sim, o nosso saldo em balanço de pagamentos será muito grande. Marcelo, eu quero dar um pouco de números a essa fala do Antônio, muito boa. Olha só, o ano passado, o agronegócio brasileiro teve uma contribuição de 48% sobre as vendas para o exterior em dinheiro. 48% o agronegócio exportou no passado. Muito bem. Ou seja, metade nós exportamos do agronegócio. Mas quer ver o saldo comercial? Olha só, o saldo comercial do agronegócio ano passado foi de 141 bilhões de dólares. O saldo comercial do agronegócio, 141 bilhões de dólares. O saldo comercial de serviços ou da indústria foi negativo, houve um déficit de 80 bilhões de dólares. Ou seja, o saldo comercial do Brasil foi de 61 bilhões de dólares. Veja, o saldo comercial do Brasil foi metade do saldo comercial do agronegócio, o que prova o que eu estou dizendo. Nós só respondemos por metade das exportações, porque os outros setores também exportam, mas são deficitários. Então, isso explica com clareza que o saldo do Brasil só é dado positivamente por causa do agronegócio. E aí o que o Paulo falou é relevante também. Esse saldo comercial do agronegócio é que sustenta nossas reservas cambiais, o que garante também a questão do preço do dólar aqui no Brasil. Então, é um número que as pessoas não prestam atenção. O agronegócio teve um saldo de 141 bilhões de dólares. O Brasil teve de 61. Menos da metade do que o agronegócio, porque os demais setores foram deficitários. Então, é muito importante isso que o Antônio falou. E o tema do Paulo, de que eu estou privado, para investir mais no tema comercial, é fundamental. E nós já temos uma trade brasileira, que é a MAGE. A MAGE já é uma trade brasileira negociando fortemente lá no norte do país. Mas, em 1991, eu fundei uma trade de cooperativas, Paulo. Você deve se lembrar da Exicop, exportadora e importadora de cooperativas. Foi um sucesso. Em 3 anos, a maior exportadora de soja do Brasil. Só que aí as traders internacionais compraram a Exicop, as cooperativas venderam e perderam esse domínio. Aqui há uma questão fundamental a discutir. O setor privado pode ajudar bastante, deve ajudar bastante, mas tem uma questão que se chama escalada tarifária, que é uma determinação da OMC. E que quer dizer o seguinte: a matéria-prima, os países importadores, os países desenvolvidos, importam matéria-prima sem tarifa. À medida que você vai agregando valor, vai ser tarifa que inibe a nossa entrada para a indústria tradicional, porque os países desenvolvidos estão defendendo a sua indústria com tarifa. Então, não adianta o setor privado querer fazer uma coisa comercial com uma tarifa mais alta, que não vamos competir. Então, é fundamental que essa ação de acordos comerciais seja
integrada entre o governo e o setor privado, para que as coisas tenham resultado realmente adequado. Amigos, quando os temas são calientes, aí a discussão fica muito boa e o tempo passa muito rápido, né? Então, estamos aqui já caminhando para o final do nosso programa. A gente vai convidar o Paulo aqui para estar conosco mais vezes, Paulo, porque tinha muitos assuntos aqui para a gente tratar ainda com você, mas com certeza você veio a primeira vez e agora você vai aprender o caminho e a gente espera que você esteja conosco aqui mais vezes. Eu queria que você finalizasse a sua participação e deixando uma mensagem para o nosso público aí que está nos assistindo. Quero aproveitar a oportunidade, pedir para quem gostou do programa botar um gostei aí, compartilhar com seus amigos, para aqueles que vão nos assistir também nas nossas plataformas. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa cumpra o seu propósito maior, que é de unir o público urbano ao público rural em prol do desenvolvimento do Brasil. Paulo, a bola com você. Microfone fechado. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, e é uma honra muito grande poder compartilhar a bancada aí com o Antônio, que estou planejando encontrar aí nos próximos dias para conversar um pouco, a Roberto, que já é um companheiro de longa data. Eu volto ao tema inicial da nossa conversa, que é a continuidade do legado de Alisson Paulinelli. Eu acho que essa é uma coisa que eu tomei particularmente. Eu acho que cada um de nós deve pegar um pedaço desse legado, dessa visão futura que ele estava tecendo, construindo, essa dinâmica de repensar o Brasil permanentemente. Cada um tem que pegar um pedaço disso aí e transformar em ações, porque se tem alguma coisa que ele certamente iria se orgulhar, e ele falou isso várias vezes, diz assim: na minha idade, o que importa são os adeptos que você vai construir, são a sucessão que você vai construir, são as pessoas que vão dar continuidade ao seu legado, e que esse legado não se restrinja apenas a uma existência humana. Então, com isso, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e estou pronto para participar nos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigado, viu, Paulo, pela presença. E muito importante que você falou isso do Alisson, porque o Alisson é uma unanimidade dentro do agro pela sua capacidade, a sua inteligência e todo o legado que ele deixou para nos inspirar aqui. Assim, cada um de nós, como você disse, pegar um pedacinho das ideias do Alisson e ajudar a propagar, com certeza, lá do céu, ele vai ficar muito feliz de ver que a gente está seguindo as orientações e diretrizes que ele deixou para a gente. Antônio, sua mensagem. Está sem luz, está sem som, Antônio. Está sem som. Obrigado. Tá bom agora? Sim. Eu vou nessa batida do Paulo. Nós temos que valorizar muito o legado do nosso Nobel da Paz, porque nos nossos corações, o nosso sentimento, nós que conhecemos bem a história dele, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, se ele tivesse nascido na Europa e tivesse feito por lá o que fez aqui, ele já teria ganhado esse prêmio há muito tempo. Mas como o Tejon cansa de nos lembrar aqui, nós nos comunicamos muito mal. O Alisson Paulinelli é daquelas pessoas insubstituíveis, daquelas poucas insubstituíveis, cujo legado, se cada um pegar um pouquinho, nós vamos conseguir dar continuidade a esse trabalho que ele fez. Um trabalho que merece ser lembrado, que merece ser elogiado, mas que merece, sobretudo, ser propagado. Nós nos tornamos um gigante graças ao Alisson Paulinelli, graças ao Roberto Rodrigues, graças ao Cirne Lima, graças a um Pratinho de Moraes e tantos outros que nos ajudaram tanto a chegarmos aonde chegamos. Não será fácil carregar esse legado, mas é o mínimo que nós temos que fazer em retribuição por tudo que o Alisson Paulinelli fez pelo nosso país e pelo nosso setor. Obrigado, Antônio.
Roberto? Bom, eu quero assinar embaixo, que foi colocado pelo Paulo e pelo Antônio, em relação ao Paulinelli, que era um amigo pessoal. Eu falava toda semana com ele, nos tratávamos por irmão, havia uma sintonia muito grande, então eu não tenho o que acrescentar em relação ao que foi colocado por eles, quanto a seguirmos replicando e ampliando o legado dele. Mas eu gostaria também de consolidar aqui essa posição de que o cenário brasileiro de inserção internacional, como o Alisson desenhou lá atrás, na produção de alimentos, energia e fibras, é enorme. Mas precisamos de uma estratégia. A estratégia passa por tecnologia, passa por logística e infraestrutura, passa por um político de renda no campo, mas passa fundamentalmente por acordos comerciais, sem o que não adianta aumentar a produção. Não adianta aumentar a produção, não tiver para quem vender. Então, eu insisto muito nessa questão, e é uma pressão que todos nós devemos fazer sobre o governo, sobre nossas lideranças rurais também, para que essa ação conjunta entre o governo e o setor privado seja consistente na direção da formação de acordos comerciais que nos garantam o mercado ao longo do tempo. Boa sorte, boa semana para todos vocês que estão nos ouvindo aqui agora. Obrigado, Roberto. Eu também quero reforçar a relevância do Alisson para o agro brasileiro, e uma coisa que ele encantava todos nós era com a sua simplicidade e sua sabedoria. Uma pessoa, uma bagagem de vida ímpar, e ele tinha uma humildade, uma habilidade de comunicação para tocar nos nossos corações de uma forma muito forte e construir um volume enorme de liderados que, com certeza, seguiremos aí as suas orientações, as suas inspirações, para cada um de nós, com sua pequena contribuição, a gente possa juntos levar em frente esse legado maravilhoso do Alisson. Eu queria deixar aqui também um segundo recado, e é um recado de otimismo, tá, gente? Hoje saíram algumas novas projeções da inflação brasileira, já com a previsão inferior a 5% no ano, e alguns bancos já estão colocando 4,7%, uma inflação abaixo do teto, como do teto do Banco Central, né? Então, isso mostra para nós que o trabalho proativo que o Banco Central fez de antecipar as altas de juros foi muito eficiente para conter a inflação. Então, eu acredito que no segundo semestre nós vamos começar uma redução dos índices das taxas de juros. Isso vai propiciar uma nova energia positiva, né, para os empresários voltarem a investir, voltar a fomentar seus negócios, e nós vamos entrar num novo ciclo de coisas mais positivas. Então, para aqueles que estão, nesse momento, muito preocupados com o presente, vamos fazer as ações necessárias para a gente otimizar os resultados, mas eu acredito que para o segundo semestre vem aí horizontes que possam ser mais promissores para a gente construir melhores resultados para as nossas organizações. Obrigado pela audiência. Marcelo, antes de encerrar, deixa eu contar uma história do Paulinelli aqui. O Paulinelli era uma figura extraordinária, um filósofo, um psicólogo, um homem extraordinário. Para mim, o maior brasileiro vivo nesse século, metade do século passado. Ele fazia certas comparações muito interessantes, por exemplo, entre a disputa no jogo político da agricultura ao futebol. Ele dizia, nessa briga, você não bate no aniversário, bate na bola com sutileza. Acho isso genial, genial. Só isso para terminar nossa conversa aqui. É isso mesmo. Bom, gente, então obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Estaremos juntos novamente na próxima segunda, às 5h30 da tarde, com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.